projeto de lei que quer proibir o casamento de pessoas com menos de 16 anos de idade. Já está pronto, está na mão do presidente Bolsonaro, ele pode sancionar, ele pode vetar. Nós temos aqui um convidado para falar conosco sobre esse tema, que é o Dr. Flávio Henrique Santos, que é advogado e presidente da Associação de Direito de Famílias e Sucessões de Pernambuco. E ele está gentilmente aqui para participar conosco. Flávio, boa noite, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Obrigado a você. Você é um jornalista que a gente admira e tem uma satisfação enorme de falar com você. Muito obrigado. Flávio, qual é a sua opinião a respeito? Seria bom que o presidente sancionasse ou seria bom que ele não sancionasse e deixasse exatamente como está hoje, permitindo menores de 16 anos de casarem? Olha, Heródoto, o presidente foi eleito com uma bandeira de respeito à família. E, evidentemente, nessa linha de pensamento, o veto à sanção presidencial ela é inequívoco. O projeto não tem nenhuma utilidade prática e não tem nenhuma estrutura jurídica admissível. É preciso a gente alertar aos telespectadores, sobretudo, como funciona o regime brasileiro. Você, dos 18 anos para frente, pode casar. Dos 16 aos 18, para fazê-lo, precisará do consentimento dos pais. E se esses pais divergirem ou, de alguma maneira, forem injustos na não admissibilidade do casamento, o juiz, com a frequência do Ministério Público, intervirá. Todavia, a lei proíbe o casamento antes dos 16 anos e, excepcionalmente, o admite quando exista o fenômeno da gravidez. E o projeto quer impedir isso. Curiosamente, eu estava ouvindo no início do seu programa a frase do Peter Drucker, né? Que na comunicação você precisa conseguir enxergar aquilo que não está dito, compreender aquilo que não foi falado. O que está por trás e o que me preocupa é uma manifestação tendenciosa de aniquilar as forças do casamento e de priorizar a formação da família. Eu não vejo nenhum sentido em que se retire do ordenamento jurídico a possibilidade de o juiz, sempre em companhia com o Ministério Público, aferir a validade ou não da celebração do ato do casamento, que emprestará aos nubentes a condição de formarem família, ainda que com idade inferior a 16 anos. A justificativa do projeto não tem nenhuma razão de ser. Primeiro porque as estatísticas trazidas, elas colidem frontalmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística diz, sobre o decréscimo dos casamentos em idade inferior a 16 anos. Depois, porque nós não vamos poder achar que o casamento ou a proibição dele afetará a sexualidade precoce. Nós todos nos preocupamos com isso. E nós, da Associação de Direito de Família e Sucessões, sempre temos em tela e em mente a preocupação com a família e com tudo que aborda esse tema. Mas ninguém vai impedir a sexualidade precoce por decreto. De modo que eu não vejo no projeto nem utilidade prática e muito menos nenhuma conformação ou harmonização jurídica. Ele é de péssima técnica, inclusive porque colide com outros dispositivos, entre os quais os presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, que permite ao juiz suprir essa autorização para o casamento, investigada sempre a peculiaridade do caso. É preciso, Heródoto, colocar que o menino lá do norte, lá do sertão nordestino, não é o mesmo do litoral paulista. Todas essas coisas divergem e a Constituição nos garante a livre manifestação da personalidade e essa forma de ela evoluir. De modo que esse projeto precisa ser vetado pelo presidente Bolsonaro, ele não tem nenhuma justificativa prática, ele é de péssima técnica, ele proíbe as questões relativas à formação da família e, como vem sendo uma crescente nas intervenções legislativas, sobretudo das pessoas de ideologia mais à esquerda, é violar esse império e essa dignidade que o casamento empresta à sociedade. Agora, Flávio,
um esclarecimento. Então, eu posso pressupor que o início da família se dá no casamento. Mesmo que seja, por exemplo, entre um menino e uma menina de 14 e 15 anos de idade. Desculpe, eu não ouvi o início da sua pergunta. Então, eu pergunto a você o seguinte: eu posso entender, então, que a origem da família está no casamento, mesmo que seja entre dois jovens bastante jovens, um de 14 e 15 anos de idade? Olha, tradicionalmente, o casamento sempre foi a célula matriz da família. Todavia, as evoluções e os fenômenos sociais nos trazem outras formas de formação da família que não estejam integradas à formalização do casamento. O que me espanta no projeto é querer proibir o casamento. Veja, o casamento, repito, daqueles que possuem idade menor que 16 anos é proibido no Brasil. Só excepcionalmente, o que significa dizer, com a intervenção do Judiciário e sob a fiscalização do Ministério Público, caso a caso, vai se observar a possibilidade de se deferir o contrato de casamento entre menores de 16 anos ou com alguém que tenha menos de 16 anos. E claro que o Judiciário e que o Ministério Público irão fazê-lo do modo mais equilibrado possível. E o casamento só se mostra aí não uma obrigatoriedade, mas uma faculdade que será examinada pelo Estado juiz. É isso que precisa ser colocado. O projeto, de forma anômala, quer colocar o casamento como se ele fosse algo que incentivasse a violência sexual entre os menores de 16 anos. Ele não tem nenhuma participação nisso, muito ao contrário. É preciso, Heródoto, colocar uma coisa importante. Nossa sociedade é diversa, multicultural, plural, e nesse contexto nós somos assim abordados por culturas religiosas, por culturas locais, por princípios e valores que divergem de região a região. O casamento, muitas vezes, se mostra como corretivo pedagógico para que a família em formação seja abrigada por aquele núcleo social onde ela está inserida. De modo que proibir que se vá ao judiciário, que se contemple uma hipótese específica e peculiar, onde uma jovem engravidou, onde ela não tem a idade núbil ainda, aquela deferida pela lei para o casamento, que ela possa ser contemplada com a formação da família, isso me parece algo despropositado e que não tem razão de ser. Primeiro, como já disse, porque desafia um fenômeno social. Ninguém vai impedir que uma jovem engravide porque tem menos de 16 anos, por lei ou por decreto. E segundo, porque o próprio regime normativo nosso permite que o juiz da infância e da juventude interfira no caso, seja instado a se manifestar, que o Ministério Público opine no sentido de avaliar se naquele caso é ou não aconselhável se deferir o casamento. Como os tribunais estão repletos de decisões impedindo esses casamentos, em outras oportunidades permitindo-os, é claro que os tribunais levam em conta a peculiaridade de cada caso e esse projeto rouba de uma maneira injustificável a condição de avaliação do judiciário para essas circunstâncias tão caras à vida em sociedade e as peculiaridades que precisam ser observadas no contexto da família. Eu quero repetir, uma coisa, me permita, é preciso restaurarmos no Brasil a pauta da família, a pauta onde nós formemos pessoas saudáveis, sadias, comprometidas com valores. E o casamento é uma porta de entrada a esses valores. Perfeito. Flávio, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço, Heródoto. Um grande abraço e parabéns pela pauta incluída aí no seu programa.